Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. Luísa trabalhava em uma das melhores clínicas da cidade como cirurgiã. Era o sonho dela desde jovem. Sua mãe, Isis, não aprovava a escolha da filha de mexer em corpos humanos durante toda a vida. Sim, salvar vidas é uma missão nobre, horrorosa que alguém mais poderia fazer. E além disso, Luísa, que era uma garota frágil e calma, poderia ser neurologista, oftalmologista, no mínimo uma clínica geral. Mas Luísa disse firmemente não, ela queria apenas ser cirurgiã. Era possível afirmar que durante seu trabalho na clínica, ela se mostrou apenas que tinha feito a escolha certa. Ela já havia sido encarregada de operações bastante complexas. E feriados. Sim, você é mulher e não precisa explicar que nossa idade feminina não é longa. O relógio está correndo, afinal, continuou argumentando a mãe, vamos deixar ele correr livre. Ela acenou com a mão, da última vez que ela teve um relacionamento foi na faculdade, com um colega de classe, e então ele traiu com sua melhor amiga. Desde então, Luísa se livrou de suas amigas e manteve distância dos homens para não passar por toda aquela dor novamente. No entanto, ela era uma mulher muito linda, cabelos loiros encaracolados castanhos, uma verdadeira boneca. Só que essa boneca tinha um caráter forte. O que se podia fazer? Então, certa vez, a profissão de Luísa deixou uma marca nela. Naquela noite, Luísa já havia saído da clínica. Foi um turno difícil, 2 cirurgias menores planejadas pela manhã e depois várias horas de cirurgia em um rapaz após um acidente de carro. E agora, nada poderia fazer mal à sua vida. Luísa estava cansada. Ela caminhava pela pequena estrada do parque do hospital e já imaginava como finalmente entraria em seu apartamento com sua mãe. Após tirar rapidamente as botas e o casaco e tomar um banho, ela se aconchegou em uma banheira branca como a neve com espuma de amora fofa por 1 hora, e então ela se jogaria na cama e desapareceria no reino do sono. De repente, ela ouviu um barulho alto. Luísa olhou em volta, confusa. Já era fim de outubro, lá fora estava escurecendo cedo, e naquela noite já havia esfriado bastante. Luísa tremeu de frio e olhou atentamente para os arbustos mais próximos. Parecia que o barulho vinha de lá. Quem está aí? Ela perguntou em voz alta e deu um passo ousado em direção aos arbustos, segurando seu telefone como uma lanterna. No segundo seguinte, ela viu uma pessoa deitada no chão. Ele se contorcia de dor, tentando respirar, e com os lábios, ele estava tentando dizer algo, mas só saía de sua garganta um som que mais parecia um pedido de ajuda. Luísa se aproximou mais com a luz do telefone. Ela viu um homem estranho e recuou. Ele era um verdadeiro mendigo, vestido em trapos de idade indefinida, seus cabelos haviam crescido em uma bagunça desgrenhada, sua barba cinza, e havia o cheiro que confirmava mais uma vez que diante dela estava uma pessoa que havia caído ao fundo do poço. Talvez ele esteja bêbado, ela pensou com dúvida, mas então ela percebeu que estava tentando encontrar uma razão para não se aproximar e sentir vergonha disso imediatamente. Como médica, ela entendeu que a pessoa precisava de ajuda médica urgente. Você está bem? Ela perguntou, sentando-se ao lado do mendigo. Ele olhou para ela com os olhos cheios de dor e desespero, e novamente, ele só sentia dor, encolhendo-se em posição fetal e segurando o estômago. Deixe-me ver o que há de errado com você.
Eu sou médica, disse Luísa suavemente, buscando toda a calma em sua voz e atitude humanitária que o mendigo já havia esquecido, e ele ficou imóvel. Luísa retirou a mão dele do estômago e fez apenas algumas manipulações, percebendo imediatamente uma peritonite que havia começado. Não havia tempo a perder. Vou te ajudar agora, ela disse. Apenas aguente um pouco mais. Luísa discou o telefone da sala de emergência de sua clínica e chamou os enfermeiros. Um paciente no parque, a enfermeira ficou surpresa. Então você precisa de uma ambulância, não de uma clínica particular, e eles não trazem esse tipo de pessoa para nós, disse a mulher no telefone. A pessoa precisa de uma cirurgia de emergência. Ele pode não chegar a outro hospital. Catarina, envia rapidamente os enfermeiros para me ajudarem a levá-la para a clínica e preparar a sala de operações, Luísa ordenou à enfermeira. Catarina não podia desobedecer a ordem da cirurgia, e agora os enfermeiros corriam pelo caminho do parque com uma maca. Ao ver a pessoa livre, encontrou a equipe superficial. Doutora Luísa, tem certeza de que podemos levá-lo? Um dos homens duvidou. Você está sugerindo que o deixamos aqui? Luísa objetou. Mas ele é um sem-teto, e nós somos uma clínica de elite. Em primeiro lugar, ele é um ser humano, então levem com cuidado, ordenou Luísa, que sabia que não havia um minuto a perder. Eles obedeceram e fizeram o que a médica mandou. Na sala de recepção, todos ficaram chocados. O plantonista se recusou a operar o homem sem permissão do chefe. Luísa assumiu o comando e ordenou que os enfermeiros limpassem o paciente e o levassem para a primeira sala de operações. Doutora Luísa, a ambulância vai levá-lo agora, disse o plantonista. E para qual hospital? Para a terceira clínica, onde levam todos como ele, Luísa franziu a testa. Leva mais de 1 hora para chegar lá, e ele já tem peritonite. Ele morrerá no caminho. E daí? Devemos coletar toda a sujeira. Somos uma clínica de elite. Ele tem todo tipo de infecção. Uma boa esterilização da sala de operações é tudo que precisamos agora. Mas isso não é um problema, retrucou Luísa, e ela mesma empurrou o homem sem teto em uma maca para a sala de processamento. As enfermeiras a seguiram. Elas entenderam que, como ser humano, Luísa estava certa, mas se perguntavam o que o médico-chefe diria sobre isso. O Dr. Jonathan já havia deixado a clínica naquele dia, mas elas sabiam que ele ficaria sabendo no dia seguinte. Meninas, assumam total responsabilidade, disse Luísa, vendo a dúvida das enfermeiras e se preparando rapidamente. Vou para a sala de operações. O anestesista idoso não disse nada. Ele ainda era da velha guarda, e todos eram iguais na mesa de operações para ele. Ele aprovou as ações de Luísa e tentou não pensar na reação do médico-chefe, mas não tinha dúvidas de que haveria um escândalo amanhã. A operação foi bem sucedida, embora não tenha tido dificuldades. Você tomou a decisão certa, Luísa, o anestesista disse. O homem idoso teria morrido se você o tivesse enviado para outro hospital. É o que eu pensei, Luísa sentiu, mas se prepare, pois você terá um dia difícil amanhã, o anestesista avisou. O nosso médico-chefe, Dr. Jonathan, não é um ser humano. Luísa deu de ombros. Ele é o primeiro empresário. Quem vai pagar por esse homem sem teto? Ele nem mesmo tem documentos, lembrou o anestesista. Meu Deus, será que podemos deixá-lo ficar aqui só por alguns dias, depois o transferirem para outra clínica? A mocinha, você é tão ingênua, disse um velho médico, balançando a cabeça. Mas Luísa tinha certeza de que o médico-chefe entenderia.
Então ela chegou em casa tarde da noite. Ela mal tomou banho, foi até a cama e caiu no travesseiro, mergulhando em um sono profundo. Na manhã seguinte, o médico-chefe ligou e gritou com ela por ter criado condições insalubres e violado as regras da clínica. O que eu devo fazer agora? Fechar a clínica para a quarentena? O Dr. Jonathan o gritou. Por que quarentena? Fizemos todos os testes rápidos e raio-x nele. Está tudo bem com ele, Luísa respondeu, com a mente. Dr. Jonathan, ele teria morrido se eu não tivesse feito a operação de emergência. E daí? Quem ele é para você, seu pai, irmão, marido ou tio? Esse velho sem-teto já morreu para a sociedade. O médico-chefe ficou furioso. Dr. Jonathan, desculpe, mas você não está raciocinando como médico, ousou dizer Luísa. Como você se atreve a me responder? O médico gritou. Você está demitida. O mensageiro entregará seus documentos, e esqueça o dinheiro. Todos os seus ganhos serão usados para cobrir as perdas da clínica. Que perdas? Luísa sorriu amargamente. Suas mãos tremiam de indignação pela esterilização da clínica. O médico berrava e depois desligou. Após a conversa, Luísa estava inconsolável. Ela nem sequer conseguiu conter as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Ela apenas ficou ao lado da janela, e as lágrimas foram inevitáveis. Por que você está chorando? A senhora disse, se aproximando de Luísa com cautela. O que foi aquela conversa? O médico-chefe me demitiu, e ela contou toda a história. Enquanto sua mãe ouvia e balançava a cabeça. Em que tempos vivemos agora? Temos pessoas que agem assim, pessoas tão desumanas, Luísa respondeu, se acalmando. Pessoas como o Dr. Jonathan, para eles, apenas status e dinheiro importam, e a vida humana não vale nada. Não se preocupe, filha, sua mãe consolou Luísa com um abraço. Você fez tudo certo. Tenho certeza de que alguém lá em cima está observando tudo isso com muito cuidado. Isso tudo será acreditado a você. Creditado, disse Luísa, sorrindo tristemente. Mas agora estou desempregada. Como vou viver? Preciso encontrar um novo emprego, embora eu não tenha certeza de que o Dr. Jonathan não irá me colocar em uma lista negra, e ninguém irá me contratar depois disso. Bem, o problema é deles, então a senhora Isis teve uma ideia. Você pode se tornar representante farmacêutica. Eles ganham bastante dinheiro. Mas eu sou cirurgiã, mãe. Estou acostumada a salvar pessoas. Bem, vamos ver o que acontece. Enquanto isso, o Dr. Jonathan já havia ligado para outras clínicas e avisado seus colegas para não contratarem Luísa de forma alguma. Nesse momento, sua secretária bateu na porta. Dr. Jonathan, estamos sendo inspecionados, ela sussurrou, assustada. Minha amiga trabalha no Ministério da Saúde. Ela ligou para nos avisar que eles estão vindo de surpresa. Essa não, Dr. Jonathan o exclamou. Tudo está dando errado. Já levaram aquele vagabundo embora? Não estão esperando a ambulância. Quando ela vai chegar? Ele disse o número do chefe do departamento terapêutico e gritou com ele. Ordenou que se livrasse do homem sem teto, mesmo que o jogasse debaixo de um arbusto. Não me importo. O médico-chefe gritou. Tem uma inspeção do Ministério da Saúde e é um vagabundo deitado aqui sem documentos não verificados. Levem ele para a parte mais distante do parque. Deixem a ambulância pegar ele lá. O paciente feliz estava sendo retirado quando pessoas do Ministério da Saúde apareceram na porta.
Eles já tinham passado por lá, mas um homem de repente perguntou para onde estavam levando o paciente. Onde está a ambulância? Ela deve chegar a qualquer minuto, o Dr. Jonathan respondeu. O paciente precisava de uma cirurgia de urgência e agora está sendo transferido para tratamento. O homem do Ministério da Saúde se virou para a porta, olhou pela janela. A ambulância já chegou, ele já havia passado pelo paciente. Mas de repente, olhou para o rosto dele e congelou. Papai! O homem exclamou e correu para a maca. É você! O homem sem teto na maca apenas deitou lá, olhando para os homens com confusão, mas na maioria das vezes ele fixava o olhar em João Miguel. Sim, ele certamente conhecia de algum lugar antes da tragédia acontecer, mas ele simplesmente não conseguia se lembrar exatamente de onde. Porém, o homem o chamou de pai. Então, ele é seu filho? Você me reconhece? João Miguel examinou as características familiares e não conseguia acreditar que seu pai, que eles haviam procurado por quase 2 anos, perdendo todas as esperanças de encontrá-lo vivo, estava deitado na maca na sua frente. Magro, com barba e cabelos quase até os ombros. Essa história aconteceu há mais de 1 ano. O Sr. Mariano havia acabado de comemorar seu 60º aniversário na época e planejava se aposentar gradualmente de seu negócio relacionado a equipamentos médicos. Ele queria que seu filho deixasse seu emprego burocrático no Ministério da Saúde e se envolvesse em um negócio real. Mas João Miguel estava sendo teimoso, dizendo que gostava do seu trabalho e que não era empresário de jeito nenhum. Isso entristeceu muito o Sr. Mariano, pois é quem ele passaria seu negócio? Sua esposa tinha um filho de seu primeiro casamento, e o Sr. Mariano o adotou há muitos anos. Igor era mais velho que João Miguel, mas não tinha aptidão para os negócios. Ele arruinou tudo em pouco tempo. No entanto, o Sr. Mariano não tinha outras opções. Portanto, ele fez uma procuração para Igor e começou a ensiná-lo gradualmente sobre o negócio. Mas algum tempo depois, o Sr. Mariano foi atacado. Um jipe preto cortou seu carro na estrada, e alguns homens musculosos. Depois disso, o velho empresário só se lembrava de como voava com o carro para o rio. Ele conseguiu sair do carro afundando, e depois ele acordou na margem com dor de cabeça, os membros de seu corpo totalmente doloridos, e o mais importante, ele não se lembrava de nada. Na margem, 2 mendigos estavam se aquecendo ao lado de uma fogueira. O Sr. Mariano passou por eles, e eles viram um velho com a cabeça machucada. Eles ofereceram ajuda para levá-lo para casa, mas para onde ir? O Sr. Mariano não se lembrava de nada. Então, o Sr. Mariano se tornou um morador de rua, sem memória e sem passado. Outras pessoas sem teto o chamavam de Tom, porque Tom, ele só tinha que chamar ele de alguma coisa. Enquanto isso, os parentes do Sr. Mariano foram relatados pela polícia como tendo encontrado o carro no rio, mas ninguém foi encontrado dentro dele. A correnteza era tão forte que eles poderiam procurar por vários anos e ainda não encontrar nada. João Miguel não acreditava que seu pai estava morto e continuou procurando por ele. Mas estando na mesma cidade, eles caminharam por ruas diferentes, eles nunca se encontraram. Igor rapidamente assumiu o papel de líder da empresa e começou a construir o negócio do seu jeito. E ele estragou tudo, levando o negócio do pai à falência. João Miguel estava furioso com seu irmão. Ele arruinou o negócio do pai deles. Como eles vão contar isso a ele quando ele voltar? As pessoas não voltam dos mortos, Igor disse com um sorriso sarcástico. E no entanto, o Sr. Mariano voltou. Sim, ele estava deitado no sofá. João Miguel imediatamente ordenou que seu pai fosse levado para uma ala e recebesse os melhores cuidados.
Ninguém discutiu com ele, o médico-chefe agora apenas dava ordens sobre o que fazer. A João Miguel não importava, porque seu pai seria transferido para outra clínica. Ele estava preocupado com outros pensamentos, como restaurar a memória do pai. Estava claro que ele tinha. Mas então, por acidente, ele ouviu uma conversa entre duas enfermeiras. Ele estava parado na sala de higienização, e as garotas estavam conversando no corredor. Imagina só, disse uma delas, o chefe dela está se esforçando para agradar o velho, mas ele demitiu a doutora Luísa por ter salvado a vida desse homem sem teto. Não fale nem diga. Coitada da doutora, tão capaz. As mãos dela são de ouro, acrescentou a segunda enfermeira. Injustiça foi. Talvez devêssemos contar isso ao homem do Ministério da Saúde sobre quem salvou o pai dele e quem sofreu por causa disso. Ou não. Ou vamos acabar sendo bodes expiatórios. Nesse momento, disse João Miguel, aparecendo de trás da porta. Com licença, mas eu ouvi tudo, ele disse diretamente. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu lá. As enfermeiras correram e começaram a negar, mas João Miguel tinha seus próprios métodos de influência. Ele também podia demitir qualquer um, e funcionou. As garotas contaram a ele que encontraram o pai de João Miguel, como Luísa foi para a cirurgia sem ouvir ninguém. Como chefe, gritou ao telefone quando a demitiu e como ele queria empurrar o paciente para fora logo após a operação, em qualquer lugar, até mesmo na rua, apenas para que os inspetores do Ministério da Saúde não encontrassem uma pessoa sem documentos na clínica. Depois de ouvir tudo isso, João Miguel se dirigiu ao consultório do médico-chefe. O Dr. Jonathan estava de ótimo humor, a inspeção nunca aconteceu, e ele finalmente pôde respirar aliviado. O fato de que a pessoa sem teto se revelou o pai do inspetor era ainda melhor para ele. O Dr. Jonathan já havia inventado sua própria versão de como eles salvaram o velho na clínica. Sim, eles queriam transferi-lo, mas tudo estava de acordo com as regras. O Dr. Jonathan sorriu quando viu João Miguel na porta de seu escritório. E ele receberá os melhores cuidados, eu não tenho dúvidas, respondeu João Miguel. Então ele se sentou em frente ao médico-chefe, olhou nos olhos, dizendo, claro que ele receberá os melhores cuidados, porque você sabe quem é o filho dele. Mas antes disso, você queria jogá-lo fora como um cachorro. Do que você está falando? Você está enganado, ficando vermelho. O médico-chefe tentou negar. E você demitiu a cirurgia, a mulher que salvou meu pai. Ela saiu por conta própria. Você está mentindo, eu sei de tudo, disse João Miguel. Aqui está o que você vai fazer agora. Você vai pessoalmente até ela e a trará para cá, entendido? O médico entendeu. Serei rápido, e ele literalmente saiu correndo do escritório, deixando João Miguel sozinho. Quando Luísa viu o médico na porta de seu apartamento, ela ficou perplexa. Ele trouxe pessoalmente seus documentos. Luísa, esqueça tudo o que eu disse. Eu estava errado, me perdoe, ele disse rapidamente, mexendo nervosamente com seu botão. Vamos para a clínica, lá você vai conhecer o filho desse velho que você salvou. Luísa, você é maravilhosa. Acontece que ele é o pai do chefe do Ministério da Saúde, disse ele. Luísa ficou surpresa. O que ele estava fazendo na rua? Há uma história obscura lá, a polícia vai cuidar disso agora. Livre hesitou, mas então ela pensou, eu amo meu trabalho. Ok, vou deixar meu orgulho de lado, então. Ela foi para a clínica com o médico-chefe. João Miguel, ao ver a jovem cirurgiã, ficou surpreso. Ela é apenas uma mocinha, muito bem.
Ela não teve medo de ir contra as regras estabelecidas. Ela é corajosa. Obrigado por resgatar meu pai. Daqui para frente, trabalhe tranquilamente. Ninguém vai te demitir novamente, disse ele. O Dr. Jonathan percebeu seu erro e balançou a cabeça como um boneco. Luísa lutava para conter o riso, achando ele patético. Vários meses se passaram, e o Sr. Mariano foi liberado do hospital. Luísa continuou trabalhando na clínica, e o incidente foi logo esquecido. Então, o rumor se espalhou pela cidade, afirmando que Igor, o filho adotivo do Sr. Mariano, era culpado de tentar acabar com a vida do empresário idoso. Ele havia ordenado o ataque para acelerar o processo de herdar o negócio. Igor estava sendo investigado, e a memória de Sr. Mariano estava retornando lentamente. Embora ele não estivesse mais envolvido nos negócios, ele tinha um filho cuidadoso para apoiá-lo na velhice. Igor recebeu uma sentença suspensa, graças a João Miguel, que contratou um bom advogado a pedido do Sr. Mariano. Após o julgamento, Igor deixou a cidade, cortou a comunicação com sua família. O médico-chefe da clínica ficou surpreso ao saber desses detalhes. Meu Deus, como o planeta tem pessoas tão horríveis. O médico-chefe se maravilhou ao saber desses detalhes. Como um homem pode fazer uma coisa dessas? Seus subordinados ouviram e apenas sentiram, depois sorriram. Quem falaria sobre honra e moralidade depois? Uma inspeção na clínica revelou que o médico-chefe estava se apropriando ilegalmente de fundos estatais para benefício pessoal. Ele foi julgado, recebeu uma sentença e foi proibido de exercer a medicina. Luísa continuou trabalhando como cirurgiã, mas agora, depois de um dia de trabalho, ela está com pressa para voltar para casa para sua mãe, pois ela tinha um encontro. Ela começou a namorar João Miguel, e eles vão se casar em breve. Embora ele seja mais velho que Luísa, a diferença de idade não é perceptível, porque o amor não conhece fronteiras. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.